Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre os anjos, né? É um tema que eu nem sempre trago muito pra cá, eu trago com muita regularidade tarô, astrologia, né? Mas eu quero começar a trazer pro canal outros tipos de conhecimentos que fazem parte da minha vida diária, mesmo que não seja tão comum a tarô e astrologia. Espero que vocês gostem. Vamos falar um pouco sobre dicas para que os anjos possam auxiliar seu dia a dia. Vamos lá. Bom, como é que os anjos entraram na minha vida no começo, né? Bom, eu geralmente em alguns vídeos falo um pouco da minha história, né? Que eu sou, mais uma vez, sou filho de astróloga, sou filho de terapeuta holística, a minha vida é essa, sempre foi essa, estudando religiões, estudando a espiritualidade como um todo, reikiano, tarólogo, astrólogo, sempre trabalhando com isso. Até quando eu estava fazendo faculdade, trabalhando no mercado de trabalho, eu continuava atendendo, minha vida sempre foi essa, né? E por muitos anos na minha vida, a leitura sobre anjos e arcanjos foi algo muito recorrente. O sagitariano é assim, eles se encantam por um assunto, eles mergulham naquilo e se tornam experts naquilo, depois deixam aquilo ali, às vezes engavetado, que é um problema, e vão se encantar com outra coisa. Para quem não sabe, por exemplo, eu sei fazer degustação, harmonização e avaliação de cervejas especiais, gourmets, artesanais, porque teve uma época que eu me apaixonei por isso e mergulhei com tudo. Hoje em dia é bem raro fazer isso, né? Enfim, então os anjos, né, teve uma época da minha vida que eu estava totalmente imerso em leituras como o Zohar, os livros de Hazel Raven, de Richard Webster, li um pouco sobre as obras de Dionísio Areopagita, que também é conhecido como Pseudo-Dionísio, né? Entre outras obras literárias que falam sobre os anjos, né? Era bem numa época que eu também estava meio loucão estudando sobre o Triângulo da Pirâmide das Bermudas, a Atlântida e tal. Era uma época muito cabeçona no esoterismo que eu lia. Era a época da minha faculdade, inclusive. Que eu pegava busão, ia de casa até a faculdade e eu consigo ler no busão de uma forma muito tranquila, sem ficar ruim. Enfim, eu tô me alongando, vamos lá. Então, nessa época, os anjos, eu lia muito sobre isso e nunca deixei de atuar. Mesmo tendo uma longa janela no espiritismo, tendo uma longa estrada na Umbanda e sempre utilizando as coisas que eu aprendo nesse meio para me ajudar, né, eu uso na minha vida. Então os anjos, uma coisa que eu queria falar aqui rapidamente é que tem uma coisa muito bacana sobre os anjos, que a maioria das descrições de anjos, na maioria das religiões, elas não se divergem. Isso é muito legal, porque quando a gente vai falar de anjos, você pode ser devoto do zoroastrismo, do islamismo, judaísmo, catolicismo, você pode até ser de religiões não abraâmicas, né? Para quem não sabe, religiões abraâmicas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Você pode não ser dessas religiões, a figura do anjo está ali e elas sempre são muito semelhantes. Então, independente da sua religião, se você, por exemplo, é um católico que entende que os anjos são criaturas enviadas por Deus para gerar as suas bênçãos, mesmo se você seja, por exemplo, um espírita ou um umbandista que entende que os anjos eles atuam em vários campos da realidade, principalmente na erraticidade, auxiliando os seres que estão naquela roda de samsara, encarnando e desencarnando, não importa, né? Os anjos, eles têm por si uma natureza benéfica e não arbítria, ou seja, eles não têm arbitrariedade, eles não têm o livre-arbítrio. Só há uma religião que diz que tem, que é o catolicismo, tanto que no catolicismo eles falam que anjos podem cair, mas é a única religião dentre todas que falam isso, né? Independente, essa é a única divergência que eu vejo em literatura sobre os anjos, né? Então, os anjos, eles são criaturas que têm por sua natureza a bondade, que têm por sua natureza o ato positivo. Segundo a obra de Rubens Saraceni, os anjos eles vivem num plano da criação que está acima do nosso, então a criação é dividida em 7 planos, nós humanos vivemos no 6º plano, numa das dimensões que esse plano é dividido, ao todo 77, segundo essa literatura, e os anjos estão não no 6º plano da criação, mas no 7º, que é o plano celestial. Nós vivemos no natural, eles vivem no celestial. Então os anjos, eles estão ali, e por eles não terem um corpo humano, eles não têm cérebro, eles não têm neurotransmissores, eles não têm hormônios, eles não têm fluidos corporais que atuam na alteração de humor, ou seja, não há uma coisa humana ali
com uma... A gente pode até ver formas humanas desenhadas, né, que a gente chama de forma adâmica, né? Forma adâmica, não tem... Você pode até ver uma forma adâmica com asas, né? Mas eles não têm isso que a gente tem de ter essa alteração de humor, ou seja, não há um livre-arbítrio, não há coisas humanas, muito humanizadas ali, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade de entender criaturas passivas, como os anjos. O que são criaturas passivas? São criaturas que têm a sua função, depende se a sua natureza é boa ou positiva ou negativa, ele tem a sua função e ele não atua dentro de um campo humano sem autorização. Sabe outra criatura que também que existe em planos vibratórios? Sabe que outra criatura que existe em planos vibratórios que também é passiva? O vampiro. O vampiro energético, o vampiro espiritual. Existe aquela máxima, o vampiro só entra na casa de quem ele é convidado. É a mesma coisa com os anjos. Só entra na casa, na atuação da vida de uma pessoa, aquele que convida. Então, se você acende uma vela para o seu anjo da guarda, você está autorizando que ele entre na sua vida e faça o que ele precisa fazer. E o que ele precisa fazer também pode ser ajudado de acordo com o que você projeta. Porque como eles estão em outros planos da criação, eles não vivem aqui na matéria, então eles não entendem muito bem como funciona a nossa vida. Eles não sabem, eles não têm obrigatoriedade de saber o que é o IPTU, não têm obrigatoriedade de saber o que é o seu IPVA, não têm obrigatoriedade de saber claramente o que é viver um conflito de relacionamento, uma dificuldade financeira, a necessidade de um emprego. Então, o que acontece? Quando você vai entrar em contato com os anjos, é muito importante que você defina claramente na sua mente a tipo de realidade que você quer projetar. Por quê? Porque os anjos, eles não têm como adivinhar, mas eles têm como usar o seu fluido mental, a sua projeção mental, como um vetor de criação de realidade. Ou seja, quando você vai pedir, por exemplo, para Arcanjo Rafael curar o seu fígado, trazer dinheiro, abertura de caminhos para emprego, ele não necessariamente entende o que é isso, Arcanjo Rafael e sua legião de anjos, mas eles têm uma vibração que se afinizam muito com o tipo de pensamento focado para a função dele. A mesma coisa para Miguel, abertura de caminhos, proteção, blindagem e purgar energias negativas. Se você leva sua mente para isso que você quer realizar, essa vibração está muito de acordo com a função dele e isso ajuda de uma maneira mais fácil. Óbvio que tem formas mais eficazes de vocês entrarem em contato com os anjos utilizando algumas ferramentas, alguns métodos, né, que são abertos, não são proibidos, você não precisa passar por uma iniciação para fazer. E é isso exatamente que eu ensino no curso Anjos e Arcanjos, Rituais, Magias, Proteções e Benzimentos, que está na Udemy, está ali. Se você está no YouTube, está na descrição. Se você está no Instagram, tem naquele Linktree que está na minha bio, é só no meu perfil, na minha bio e vai acessar, está sempre em promoção na Udemy, está dentro do programa de promoção na Udemy, então vira e mexe, eles colocam preços bem convidativos, vai lá acessar, vê as aulas abertas, vê se aquilo se interessa, porque os anjos, você pode hoje acender uma vela para o seu anjo, acender uma vela verde para o Arcanjo Rafael, uma vela azul para o Arcanjo Miguel e fazer todos os pedidos e utilizar isso que você está aprendendo nesse vídeo, que eles utilizam a sua vibração, projeção mental para te ajudar e assim trabalhar. Neste curso, ele está bem organizado de forma teórica, prática, com a mão na massa, para você começar a atuar e permitir que os anjos entrem de forma mais comum na sua vida. E outra coisa que eu acho muito interessante, se você está vendo esse vídeo e você é reikiano, né, foi iniciado em Reiki, eu fui iniciado em Reiki em 2001, olha aí meu certificado ali, eu coloco como uma questão simbólica que é muito importante para mim, deixa eu ajeitar aqui, né, depois de um tempo, né, eu já tenho eu tenho graus de Reiki, sou mestre em Reiki, né, depois de um tempo fica muito natural você aplicar Reiki, né, como se fosse escovar o dente, fazer magias angélicas também, então conforme você vai ficando imerso no mistério angélico, mais aquilo faz parte da sua vibração e mais fluido você ativa as forças angélicas e mais eles atuam a seu favor. Espero que isso tenha sido útil para vocês. Não esquece de deixar um joinha, ajudar o canal, assinar. Compartilha para as pessoas que você acha que gostam desse tipo de conteúdo, que ajuda muito o canal. A gente encerra esse vídeo por aqui e se vê no próximo. Abração para vocês.